Olá, sejam bem-vindos à nossa videoaula. Nessa aula, pessoal, daremos continuidade ao desenvolvimento da nossa disciplina e apresentaremos a unidade 2, que tem como título os principais métodos de leitura e interpretação de texto de diferentes naturezas. Vamos lá? Bom, os tópicos para esta aula nós separamos alguns específicos, como texto, textualidade, fatores linguísticos e pragmáticos, gêneros e tipos textuais. Bom, primeiro precisamos lembrar o conceito de texto e textualidade. Bom, conceito de texto nós temos que texto vem do latim significa literalmente tecido. Ou seja, lembrem-se do tecido, a construção de uma trama, né? Isso onde todos os elementos contribuem para formar toda uma unidade, todo um elemento coeso, né? Isso com sentido. Para Fávero e Koch, texto é, em sentido amplo, em sentido amplo, designa toda e qualquer manifestação de capacidade textual do ser humano. Uma música, um filme, uma escritura, um poema, etc. Em se tratando de linguagem verbal, temos o discurso, a atividade comunicativa de um sujeito, numa situação de comunicação dada, englobando o conjunto de enunciados produzido pelo locutor, ou pelo locutor e interlocutor no caso de diálogos, e o evento de sua enunciação. Então, lembre-se, pessoal, tudo aquilo que possa manifestar isso através do ser humano, seja ele um filme, uma música, uma escultura, um poema, tudo isso pode se manifestar em texto. Então, o texto, na verdade, é tudo aquilo que é capaz de produzir sentido, seja ele apenas pelo locutor, seja ele através da relação estabelecida entre locutor e leitor, sempre contribuindo para a construção do evento de enunciação, ou seja, uma relação de que constrói um sentido para um determinado momento, para um determinado contexto. Tudo bem? Bom, então aqui nós temos o exemplo texto 1, em que nós temos aqui uma tirinha, né, isso, que diz o seguinte: tenho que fazer uma redação sobre a vaca. O que será que eu escrevo, Miguelito? A vaca vive no campo, ela come pasto, pasto e mais pasto, muito pasto. Depois, a vaca vem para a cidade e a gente come ela. Pronto. Quer dizer que para você a vaca é o intermediário entre o pasto e nós. Vejam, pessoal, aqui nós temos uma relação, né, isso, de construção de um texto em que elementos contribuem para a construção do sentido. Vejam que aqui nós temos uma relação tanto de imagens como de texto escrito. Existe uma relação aqui de elementos verbais com elementos não verbais, que contribuem diretamente para a construção do sentido do texto. Então, necessariamente, não temos apenas o elemento verbal contribuindo para a sua construção, mas sim a relação do todo, da sua totalidade, envolvido na produção de sentido desse texto. Tudo bem? Então, quando a gente pensa em texto, na verdade, a gente precisa pensar nas várias modalidades textuais, que podem ser as seguintes. O texto ele pode ser puramente verbal, ele pode ser não verbal, ou seja, a partir da construção apenas de elementos imagéticos, as imagens, né, isso, como ele pode ser híbrido, no caso do último texto que nós vimos, em que nós temos vários elementos contribuindo para a construção do sentido. Tanto o texto verbal, quanto o texto não verbal, ou seja, a imagem, juntamente com o texto, contribuem especificamente para a construção do sentido em sua totalidade, certo? Bom, para darmos continuidade, nós precisamos atentarmos para o que diz respeito à textualidade, no que diz respeito aos fatores linguísticos e pragmáticos. Mas primeiro, o que é textualidade? Os autores que tratam da textualidade tomam esse termo como um conjunto de características que fazem com que um texto seja um texto, e não apenas uma sequência de frases isoladas no seu contexto de uso. Então, existem vários elementos que contribuem e que são considerados elementos pertencentes a essa textualidade,
que fazem com que a gente identifique que um texto seja um texto. Então, para Bográn e Dressler, apontam 7 fatores responsáveis para a textualidade, que se dividem em fatores linguísticos e fatores pragmáticos. O que seriam esses elementos no que diz respeito a fatores linguísticos e fatores pragmáticos? Vejamos então o seguinte. No que diz respeito aos fatores linguísticos, pessoal, são aqueles que estão presentes no texto, ou seja, são elementos que estão fixos, presos ao texto. Enquanto que fatores pragmáticos são elementos que estão externos ao texto e que contribuem, a partir do contexto em que aquele texto é produzido, ele contribui diretamente para a construção do seu sentido. E aí nós fizemos, então, a seguinte divisão. Os fatores da textualidade, quanto fatores linguísticos, eles podem ser coesão e coerência, ou seja, são os dois elementos que estão fixos, presos ao texto. Enquanto que os fatores pragmáticos são a intencionalidade, a informatividade, a aceitabilidade, a situacionalidade e a própria intertextualidade. São fatores que estão externos ao texto, mas que, por a construção baseada em um contexto específico, uma situação específica de comunicação, contribuem diretamente na construção do seu sentido. Bom, quais são os tipos textuais? A gente precisa entender a diferença entre tipos e gêneros textuais. Os tipos textuais, basicamente, são sequências presentes nos textos, ou seja, eles não são o texto propriamente dito. Já o gênero, na verdade, eles são construções textuais que estão relacionadas sempre a uma situação comunicativa com uma forma e função específica. Então, os tipos textuais independem do gênero a que pertencem. Se constituem de sequências com determinadas características linguísticas, como classe gramatical predominante, estrutura sintática, predomínio de determinados tempos e modos verbais, emprego de vocativo e etc. Bom, então os tipos textuais eles podem ser narrativo, descritivo, expositivo, dissertativo, argumentativo e expositivo. Já os gêneros textuais, ele tem uma referência ao gênero do discurso e remete diretamente aos textos verbais e não verbais, concretizados em eventos comunicativos, ou seja, eles sempre vão estar relacionados a uma situação, a um evento específico da comunicação. São textos definidos por sua composição, estilo, principalmente por seus propósitos comunicativos, ou seja, um texto sempre é produzido com um determinado propósito comunicativo, nascente da união de forças históricas, sociais e culturais. Os gêneros do discurso eles podem ser considerados a materialização de várias práticas sociais que permeiam a sociedade, articulando de tal forma que são imprescindíveis à vida em sociedade. Então, na verdade, os gêneros textuais eles estão relacionados diretamente às nossas atividades do dia a dia, fazem parte da sociedade, do meio social e são utilizados à maneira que são requisitados, ou seja, para atender a situações ou atividades cotidianas do nosso dia a dia. Ou seja, em uma situação médica, o médico vai produzir gêneros específicos, como receituário, como um atestado médico. Um professor ele vai utilizar, por exemplo, do diário escolar, da avaliação, né, isso. Em uma situação de comunicação cotidiana entre amigos, nós vamos utilizar o diálogo, nós vamos utilizar o bilhete. Então, veja, cada gênero será produzido para atender a uma atividade específica do nosso dia a dia. E, consequentemente, ele se assenta com uma função e uma forma específica para atender a situação de comunicação ali presente. Tudo bem? Bom, aqui nós temos então as nossas referências, que basicamente nos deram o suporte necessário para a produção desse material. E, por fim, nós apresentamos uma frase de motivação, que diz o seguinte: o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Lembre-se, pessoal, o sucesso, na verdade, vai depender do esforço que vocês dedicam às atividades de vocês ao longo do dia, ao longo de um determinado tempo. Então, força, utilize-se sempre dessas frases de motivação para que vocês possam ganhar fôlego e, consequentemente, dar sequência às atividades de vocês.
Bom, assim eu encerro a nossa videoaula, pretendendo voltar logo na sequência com a apresentação da nossa unidade 3. Tudo bem? Um abraço e até mais.